Voltando. Bom, então corrigindo lá o exercício 82, que a gente começou aí antes do intervalo, né? O exercício tem uma pegadinha muito legal aí, que lida com a expressão tão quanto, que é outra expressão que a gente utiliza de forma um tanto quanto errada no cotidiano, né? O tão quanto não, né? A gente não erra no tão quanto, mas quando a gente nega o tão quanto, a gente acaba utilizando de forma errada, né? Professor de raciocínio, por exemplo, acaba o namoro quando ele diz: você não é tão bonita quanto minha ex-namorada. Ora, um abraço, né? Só que quando eu digo, você não é tão bonita quanto minha ex-namorada, eu posso estar elogiando minha atual namorada, dizendo que ela é mais bonita ainda do que a anterior, né? Só que no cotidiano a gente usa o não tão quanto para aquilo que é menor ou menos, mas não é nada disso, né? Então vamos ver, se eu tenho lá assim, ó, tão quanto. Tão quanto significa o quê? Significa igual, não é isso? Tão quanto. Aquilo é tão alto quanto aquilo outro, então eles são iguais. Se eu utilizo o não tão quanto, eu estou negando quem? Eu estou negando o tão quanto. Portanto, eu estou negando o igual. Se eu nego o igual, eu crio o diferente. Então, dizer não tão quanto só quer dizer que a relação entre aquilo que está sendo comparado é uma relação de diferente e não de menor. Então, cuidado com esse negócio, né? E ainda tem outros que são no máximo e no máximo tão quanto, no máximo tão e no mínimo. No mínimo, tão quanto. Quando o cérebro lê no máximo tão quanto, ele já imagina maior, né? No máximo, mas não é, né? No máximo tão quanto significa o operador lógico menor ou igual. Ele é no máximo igual, portanto ele é menor ou igual. E no mínimo, tão quanto, quando o cérebro lê lá no mínimo, já imagina menor, mas não é, né? Ele é no mínimo tão quanto, então ele é no mínimo igual. Então o operador lógico para se trabalhar com isso é o maior ou igual. Então nesses exercícios, se você trocar a indicação, né, tão quanto, não tão quanto, no máximo e no mínimo tão quanto, pelo operador lógico, já fica muito mais fácil de se entender a sentença. Nesse caso aqui, se o salário, somente se o salário de Divino for maior que o salário de Dério, então Dério empresta blá blá blá, né? Dará o empréstimo lá para Donizete. E depois diz, verificou-se que o salário de Divino, não é tão alto quanto o salário do Dério. Aí o pessoal interpreta como menor, nega o de fora, nega o de dentro, e aí dá a alternativa A. Dério não dará empréstimo a Donizete, mas não é nada disso. Quando ele diz que o salário de Divino não é tão alto quanto o salário do Dério, nós não conseguimos afirmar coisa alguma. Porque o não tão quanto é uma relação de diferente. Portanto, o salário do Divino pode ser menor, como pode ser maior que o salário do Dério. A única coisa que a gente sabe é que o salário deles é um salário
diferente. Portanto, não afirmou nem negou coisa alguma que está aí. Portanto, tudo que está aí é contingente. E aí a única alternativa que serve é a alternativa C de cão. Dério poderá dar um empréstimo a Donizete. Mário poderá dar um empréstimo a Donizete no caso do quê? No caso dele dar um empréstimo e não no caso da relação entre eles. Por quê? Porque se eu aceitar esta relação, eu estou afirmando de fora. O de dentro fica contingente. E se eu negar esta relação, o de dentro também será negado. Mas há essa possibilidade do Dério dar um empréstimo a Donizete. E essa possibilidade está atrelada ao salário de Divino em relação ao salário do Dério serem salários diferentes. Legal? Tranquilo? Cuidado com o tão quanto aí, para que ele não faça vítimas entre nós. Vamos outro. 8.3. Resolvendo a coisa. Bom, aí trata da ideia do que é ser suficiente e o que é ser necessário. Dentro dos nossos gráficos aí, a gente pode sempre pensar então que de dentro para fora é suficiente, de fora para dentro é necessário. E aí fica fácil montar um exercício desse. Ana é condição necessária à ocorrência de João. Então Ana tem que estar do lado de fora e João do lado de dentro. Então vamos fazer isso. Ana está do lado de fora e João está do lado de dentro. Legal. Ela é condição necessária à ocorrência de João e condição suficiente à ocorrência de Marcos. Então, Ana é ao mesmo tempo necessária a João e suficiente a Marcos. Então, Marcos tem que estar aqui do lado de fora de Ana. Marcos. Está lá formado o enunciado do exercício. Acompanhe o dedo. Ana necessária a João. De fora para dentro é necessário. E Ana suficiente a Marcos. De dentro para fora é suficiente.
Depois, a ocorrência de Marcos é suficiente e necessária a ocorrência de Leonor. Então, a ocorrência de Marcos, que é esse cara aqui, ó, suficiente e necessária a ocorrência de Leonor. Isso é uma condicional? Não, isso é uma bicondicional. Não tem representação por silogismo. Então, nós vamos representar ele aqui, ó. Marcos é condição suficiente e necessária a Leonor. Então, está lá montada uma proposição. Então, esse exercício trabalha com a validação argumentativa e trabalha com a validação proposicional. Como não se disse mais nada sobre essa proposição deve ser considerada verdadeira. O que não ocorre lá em cima, porque lá em cima é argumento, né? Aqui embaixo já é proposição. Então vamos ver. Portanto, sempre que João ocorre, então João está aqui. Para ele ocorrer é porque eu estou validando ele como verdadeiro. Quando eu afirmo de dentro, afirmo todos os de fora. Portanto, afirmei Marcos. Aí eu venho para proposicional. Marcos é verdadeiro. E isso é uma bicondicional verdadeira. Para bicondicional ser verdadeira, com antecedente verdadeiro, consequente tem que ser o quê? Igual, ou seja, verdadeiro também. Então, sempre que João ocorre, todos ocorrem. Legal? Alternativa A, Marcos e Leonor não ocorrem, já pulo porque todos ocorrem. B de bola, nem Marcos nem Leonor, todos ocorrem. C de cão, Ana não ocorre. Preciso ler o resto? Preciso porque é um ou, hein? Deu falso, só que aí é uma disjunção. Se a segunda componente for verdadeira, aí está certa. Ou Marcos não ocorre, também não está certa, então deu 2 falsos. D de dado, Marcos e Leonor ocorrem. Perfeito, ó. Marcos e Leonor ocorrem. Alternativa D de dado. E aí Leonor ocorre e Ana não ocorre. Está errado porque todos ocorrem. Legal? Diga. Ana não ocorre. Mas assim, então, mas aqui está dizendo que Ana ocorre. Aonde? Mas mesmo com a disjunção, estaria errado. Não, mas se eu tenho aqui, ó. Ana não ocorre ou alguma coisa. Ana não ocorre é falso. Não preciso mais ver a consequente? Se aqui é falso e a consequente for verdadeira, opa, a disjunção vai ser verdadeira. Então, o ou eu tenho que ver a consequente, mesmo que antecedente seja falso. Se antecedente fosse verdadeiro, eu não precisaria olhar mais nada, porque a disjunção já seria verdadeira. Então, como é disjunção, deu falso aqui, aí eu tenho que olhar a outra. Agora, a outra é o quê? A outra é falsa também. Então não é a C é falsa. Na disjunção, quando um deles é verdadeiro, a disjunção já é verdadeira. Então eu tenho que olhar a segunda. Senão, posso incorrer em erro, né? P ou Q? P é verdadeiro. P é falso. Então a disjunção será, sei lá eu. Se aqui for falso, a disjunção é falsa. Se aqui for verdadeiro, a disjunção é verdadeira. Então, o primeiro é falso. Opa, tenho que olhar o segundo. Afinal de contas, na C, nós temos uma disjunção e não uma conjunção. Que é o quê? É porque se um der falso e outro der verdadeiro, você não consegue nunca julgar dois ao mesmo tempo se ele está num só. Né? Então, se eu considero a bicondicional verdadeira, aí tanto faz. Marcos e Leonor vai ter sempre o mesmo resultado. Mas se eu considerar uma bicondicional falsa, Marcos e Leonor tem que ter validações distintas. Né? E aí eu não consigo representar num só.
E se lembrar sempre que não pode existir dois conjuntos com o mesmo nome, também não pode haver dois nomes para o mesmo conjunto. Tranquilo? Moleza? Força na peruca, silogismo categórico. Ou silogismo clássico, né? Silogismo categórico ou silogismo clássico. Na verdade, é dele que vem todas as outras espécies de silogismo, né? Então, o silogismo categórico é o silogismo onde as sentenças estão quantificadas. Até o momento, a invalidação argumentativa, nós não quantificamos sentença alguma. Todas as sentenças são apresentadas aí com ideia de hipótese. Se então, somente se então, né? Não há uma quantificação para essas sentenças. Desde que a sentença venha quantificada, nós passamos do silogismo hipotético para o silogismo categórico. Claro, desde que a gente esteja lá dentro de uma validação argumentativa, né? Então, os quantificadores que são utilizados aí no silogismo categórico são o todo, nenhum e o algum. Esse é Vixe mesmo, né? Seja lá de Vixe Maria ou de Vishnu, o Deus do universo, né? Seja de um quanto do outro, a abreviação serve, mas tem que lembrar que eles têm outras coisas para fazer, né? Cuidar de catástrofes, né? De doenças terminais, de pessoas que estão sofrendo profundamente. Quando você fala Vixe, eles até olham, mas falam, não, isso aí não, pelo amor de Deus, vai estudar, meu. Ficar me chamando por causa de um negócio desse, ó, se liga, né? Então, vamos lá. Esses três quantificadores aí indicam indicam silogismo categórico. Primeira coisa, esses dois quantificadores aqui, ó, só geram tautologias ou contradição. Legal? Ficando a contingência por conta do algum. Então, é o algum único capaz de gerar contingência. Então, já vamos à primeira pergunta. E olha, cuidado com a forma de anotar, porque já tive várias perguntas sobre isso. Dependendo da forma como você anota, depois de um tempo que vai reestudar a coisa, fica parecendo que tautologia é do todo e contradição é do nenhum. Não é nada disso. Tem um ou aqui no meio, né? O todo gera tanto tautologia quanto contradição, como o nenhum gera tanto tautologia quanto contradição. Não geram, então, contingência. A contingência fica por conta do algum. Tranquilo? Então, primeira perguntelha, que é a pergunta pentelha, né? O algum não gera tautologia? Eu vou fazer uma afirmação para vocês dizerem se está certo ou está errado. O quantificador algum no silogismo categórico não é capaz de gerar tautologias. Certo ou errado? Errado. Né? Eu disse que a contingência fica por conta dele, mas não disse que ele só gera contingência. Tranquilo? O quantificador todo no silogismo categórico não é capaz de gerar contingência. Certo ou errado? Certo. É capaz de gerar contingência, somos capazes de gerar uma contingência pelo quantificador nenhum em silogismo categórico. Certo ou errado? Errado. Contingência nunca ocorre em sentenças quantificadas pelo todo e pelo nenhum. Contingência só vai ocorrer em sentenças quantificadas pelo algum. Tranquilo? Esse algum ainda vai se subdividir em algum é e algum não é. E esse aqui é o problema. Vamos ver. Qual é a negação do todo? Todos os alunos entenderam. Qual é a negação disso? Nenhum aluno entendeu, certo?
Errado. Legal. Então a gente para ali e já vamos falar direto sobre uma coisa chamada quadro de oposições ou quadrado lógico. E pelo quadro de oposições, vocês vão ver que vai ficar extremamente simples de vocês perceberem o que é ou a diferença entre contradição e contrário. Tá? Então, no silogismo categórico, assim como em qualquer parte da lógica, só ocorre negação quando não há. Povo que está estudando, olha lá o vento, nossa. O povo responde tudo junto, é um negócio louco, né? Então, em qualquer área da lógica, só há negação quando não há terceira hipótese. Ou seja, só há negação quando há contradição. O contrário não nega coisa alguma. Porque o contrário, há a chance da ocorrência de dois falsos. Parede é preta, a parede é amarela. Os dois podem estar mentindo. E a parede ser roxa, né? Agora, fui à noite. Não, foi de dia. Opa, aí não há terceira hipótese. Aí, contradição. Aqui só vai haver contradição, só vai haver negação quando há contradição. Então, nós sempre vamos trabalhar aí com 4 hipóteses de proposições. Proposição do tipo A, põe lá, é a universal afirmativa. Proposição do tipo A é a universal, não escreve nada aqui assim, ó, tá? Deixa mais 2 linhas, ou 3, e coloca embaixo assim, a universal afirmativa. Que aqui eu vou desenhar um quadrado de oposições, ficar escrevendo no meio, vai se embananar tudo aí. E quem quantifica esse tipo de proposição? Vamos de novo. A universal é uma proposição universal afirmativa. Quem quantifica esse tipo de proposição é o todo. Legal? Então, sempre que eu tenha lá uma indicação, uma proposição quantificada pelo quantificador todo, eu estou dizendo, estou me referindo a uma proposição universal afirmativa. Legal? E é uma proposição universal negativa. E nesta direção é uma proposição universal negativa, sempre quantificada pelo quantificador nenhum. Depois aqui, nesta direção, I, que é a proposição particular afirmativa. I, que é a proposição particular afirmativa. Quantificada pelo quantificador algum é. E aqui, por último, O. Não tem U. Que é a proposição particular negativa. Proposição do tipo O, proposição particular negativa. Estamos em silogismo categórico, né? É só nele que se usa isso. São as sentenças ou as proposições quantificadas pelo algum não é.
a relação que existe entre este e este é relação de contrários. Então já deu para ver que para negar o todo não se utiliza o nenhum, a não ser no cotidiano, né? A relação entre eles é de contrário. Então se eu tentar negar o todo pelo nenhum, eu estou correndo o risco dos dois serem falsos. Relação é de contrários. Relação que existe aqui, ó, entre o algum é e o algum não é de subcontrários. Subcontrários. Difere em quantidade, né? E o outro difere em qualidade, mas isso não tem grande importância, não. A relação que existe entre o todo e o algum é, e também em relação ao nenhum e o algum não é uma relação de subalternos, dependentes. Tanto entre A e I, quanto entre E e O, a relação é de subalternalidade, né? Eles são subalternos. Só vai existir relação de contradição entre este e este, ou entre este e este. Então, a contradição só ocorre nesses dois casos. Então, a contradição do todo é o algum. E a contradição do nenhum também é o algum. Só que a contradição do todo é o algum não é. E a contradição do nenhum é algum é. Então, a negação do todo, da universal afirmativa, sempre será a universal, a particular negativa. Vou repetir. A negação da universal afirmativa sempre será a particular negativa. E a negação da universal negativa sempre será a particular afirmativa. Então, nunca se usa o nenhum para negar o todo, pois eles têm relação de contrários e não de contradição. Subalterno também. A, I, E, I, O. Então aqui, ó, a gente pode anotar que tanto a negação do todo quanto a negação do nenhum será pelo menos um. Pelo menos um o quê? Pelo menos um é, pelo menos um não é. Negação do todo, como é que fica? Pelo menos um não é. Negação do nenhum, como é que fica? Pelo menos um é. Tranquilo? Esse pelo menos um aqui é uma equivalência ao algum. Tranquilo? É que geralmente examinador, para não dar a dica da negação, ele não usa o quantificador algum. Que geralmente quem estuda só pelo quadrado lógico, pelo quadro de oposições, decora assim, né? Todo algum, nenhum algum. Aí o examinador não usa o algum, não chama a atenção. Ele usa o pelo menos um, que é uma equivalência do algum. Ou pelo menos um, ou nem todo, né? Se eu digo nem todo, eu estou dizendo algum. Tranquilo? Deu para entender? Então vamos de novo. Negação do todo não é algum não é? Posso trocar por nem todo é? Posso ou não?
Ó, algum, concentra aqui, ó, algum não é. Não é a mesma coisa que eu falasse nem todo é? Tá, equivalência. Como é que o examinador vai escrever? Sei lá, soubesse estar rico. Né? Então, algum não é, pode ser trocado por nem todo é, pode ser trocado por pelo menos um não é. Porque se pelo menos um não é, algum não é. Negação do nenhum, algum é. Pode ser trocado pelo menos um é? Pode. Né? Ou por qualquer outra equivalência lá que o examinador queira criar. O que não pode é usar o nenhum para negar o todo. Por quê? Vamos ver. Se eu digo assim, ó. Isso aqui é uma bolinha. Vou negar a bolinha. Presta atenção. Neguei a bolinha? Não, ela está ali ainda. Olha a esquizofrenia, hein? Ali não tem mais a bolinha. Então eu neguei a bolinha? Neguei a bolinha, claro, não tem mais bolinha. Antes era bolinha e agora é não bolinha. Neguei a bolinha. Voltou a bolinha. Vou negar a bolinha. Neguei a bolinha? Neguei, ó, ela não tá mais ali a bolinha, tá? Tem bolinha ali? Não tem, deixa eu apagar mais um pedacinho. Opa, aí ficou mais fácil, professor, né? Agora também não tem bolinha, portanto ali também é não bolinha, né? Então isso quer dizer que, para eu negar o todo, eu preciso negar o todo todo? Não. Se eu negar uma parte dele, ele já está negado. Mas posso? Posso. Então, negar ele todo é uma hipótese. Tranquilo? Ah, essa hipótese. E se eu usar o nenhum para negar o todo, eu não dou mais hipótese, eu forço a negar o todo sempre. Então, sempre que eu nego o todo, abstrai. Sempre que eu nego o todo, eu posso criar o nenhum, no caso de eu negar o todo. Como posso criar o algum, no caso de negar parte de. Legal? Vamos ver. Esse traço, preste atenção, acompanha na lousa, isso tem que abstrair mesmo. Esse traço está todo aí? Sem esquizofrenia, vai. Está todo ali? Claro, eu acabei de fazer ele. Tranquilo? Esse traço está todo ali. Tranquilo? Esse traço está todo ali? Claro que está. Esse está. Ué, a minha pergunta é, esse está todo ali? Está. E esse está todo ali? Está. Então sempre o que sobra será duas hipóteses. Ou todo em relação a ele próprio, ou algum em relação a um todo anterior. É por isso que o diabo do algum vai gerar contingência. Eu tenho que analisar a questão para saber se aquele pelo menos um está negando o todo, ou se aquele pelo menos um, ou algum, está negando parte do todo. Por quê? Tem 10 alunos na sala. Aí eu falo assim, saiam alguns. Estou negando todo, não estou? Saiam alguns, já não vão ficar todos na sala, correto? Saiam alguns, tem 10. Esse alguns saiam, serve para 1? Serve ou não? Serve para 2? Serve para 3? Serve para 9? Serve para os 10? Serve ou não? Serve. Quer ver ficar mais fácil? Troca por pelo menos um. Tem 10. Pelo menos um saia, que significa a mesma coisa, é uma equivalência do algum. Pelo menos um saia dos 10. Pode sair 1, pode sair 2, pode sair 9, podem sair os 10? Pode, é pelo menos um, então serve do 1 até o máximo que são 10. Não é no máximo 1, é pelo menos 1, então podem sair os 10. Agora, se o exercício não disser mais nada, eu vou adivinhar se saiu 1, 2, 4, 9 ou todos? Não.
mas o pelo menos um está servindo para negar tanto o todo quanto parte dele. A grande jogada da negação do quantificador todo e do quantificador nenhum é justamente essa. Eu conseguir enxergar do que se trata essa negação. E é por isso sempre que o algum é contingente. Tem uma pizza, dividi a pizza em 8 partes, comi um pedaço e dei o restante da pizza para ela. A pizza que eu dei para ela está inteira? Claro que tá. A que eu dei para ela está inteira. Afinal de contas, acabei de dar, ela não comeu coisa alguma, né? Então a pizza que eu dei para ela está inteira. Aí eu vou lá e digo, continuo com fome, pego mais um pedaço da pizza dela e dou uma dentada. O que sobrou na minha mão desse pedaço está inteiro? Claro que tá. O que sobrou está inteiro. Ainda não dei outra mordida, então o que sobrou está inteiro. Aí dou outra mordida, o que sobrou está inteiro? Aí até sobrar apenas uma migalhinha. Essa migalhinha está inteira? Está, é essa migalhinha. Agora, essa migalhinha, ela está inteira, ou ela é parte de um outro pedaço maior, ou ela é parte da pizza inteira. Mais um exemplo. Divido alguma coisa ao meio. Quantos inteiros de referência eu tenho nesse caso? 2, 3, quantos são? Vamos ver, esse lado aqui, ó, faz de conta que está certinho. Esse lado aqui não vale meio. Esse outro lado não vale meio. E isso aqui não é o inteiro. Então, inteiros referência. Você deu uma cochilada, enquanto você está cochilando, eu vou lá e faço isso aqui, ó. Aí, você acordou. Aí eu falo para você, não, apaga isso aqui também, né? Aí eu falo para você assim, esse desenho aqui está inteiro? O que você responde para mim? Tá. Eu não tinha visto o outro, então eu só vou afirmar que tá. Então isso aqui é um inteiro. O outro que está do outro lado também é um inteiro em relação a ele mesmo. E o inteiro das duas partes juntas. Então sempre que eu divido alguma coisa em partes, eu crio o número de partes mais um inteiros possíveis de referência. Se eu dividir alguma coisa em 4, quantos inteiros possíveis de referência? 5. Se eu dividir alguma coisa em 900, quantos inteiros possíveis de referência? 901. É sempre cada uma das partes é parte de um todo ou inteiro em relação a ela mesma. Legal ou não? Tranquilo? E aí eu vou ter as indicações. Vamos ver. Todo A é B. Jóia. Todo A é B, nossa primeira indicação aí. É uma sentença. Sentença está quantificada. Quantificador universal afirmativo. Então estamos dentro de silogismo categórico. Legal? Para se criar uma equivalência a esse quantificador, a gente sempre utiliza, esse ou os outros, a gente sempre utiliza o seu contrário, negando a referência. Então vamos passo a passo na coisa. Indicação é quem está próximo ao quantificador. Ó, indicação. Referência dentro da sentença é quem está longe do quantificador. Se eu digo assim, ó, eu vou para lá. Quem é a indicação? Eu, né? E a referência? Para lá. Então, quem está próximo do quantificador é a indicação e quem está longe do quantificador é a referência. Legal até aí? Para se criar uma equivalência e não ter que ficar pensando muito, eu troco o quantificador pelo seu contrário. Quem é o contrário do todo? Nenhum. E nego a sua referência. Mantenho a indicação. Não é B. A equivalência desse aqui de cima. Então, ó, todo A é B e nenhum A não é B, significam a mesma coisa? Não, então eu não criei uma equivalência. Uai, claro que significa.
né? Todo A é B. Nenhum A não é B. É claro, se nenhum A não é B, significa que todo ele é. Representação gráfica. Todo A é B. Ah, agora eu já sei, afirmo de dentro, afirmo de fora. Não tem mais nada a ver com aquela coisa. Pelo amor de Deus, não confunda as bolas, né? Essas são outras bolas, né? Então vamos ver. Essa representação gráfica representa bem essas sentenças? Ó, todo A é B. Não está aqui escrito? Todo A está dentro de B. Nenhum A não é B. O que está dizendo? Que nenhum desses está aqui do lado de fora. Tá certo isso? Tá, nenhum desses está aqui do lado de fora. Então, tanto todo A é B, quanto nenhum A não é B, significam a mesma coisa e têm a mesma representação gráfica. Legal? Aí eu vou dizer a conclusão, vocês vão me dizer se está certo ou se está errado. Todo A é B, representei graficamente desse jeito. Toda a indicação está contida na referência. Portanto, todo B é A. Certo ou errado? Errado, ó, tem um monte de B aqui que não é A. Todo A é B. Certo, ó, todo A está dentro de B. Algum B é A. Certo, tem alguma parte de B que é A. E algum A é B. Certo ou errado? Certo também, pois se algum não for, o todo muito menos. Olha lá, por isso que eles são subalternos. Algum A não é B. É só olhar para o gráfico, concentra. Algum A não é B. Para isso estar certo, tinha que ter algum A aqui do lado de fora. Tem. Então o que eu falei está errado. Algum B não é A. Certo. Algum B é A. Certo também. Percebam que a todas as conclusões que eu dou, eu só tenho de cada vez quantos retornos? Um retorno só. Ó, todo B é A. Falso. Um retorno. Algum B é A. Verdadeiro. Um retorno. Algum A é B. Verdadeiro. Um retorno. Algum A não é B, falso, um retorno. Por isso que só gera tautologia ou contradição. Porque para gerar contingência eu tenho que ter pelo menos 2 retornos. Um verdadeiro e um falso para eu ficar em dúvida. Tranquilo? Então, como eu só tenho um gráfico, eu só tenho um retorno de cada vez. Ele será um retorno por contradição ou um retorno por tautologia. Legal? Todo A é B. Representação está aqui. Não tem representação diferente. Tem que tomar cuidado com a mesma coisa de antes. Se já tem um conjunto nomeado, não posso abrir outro de mesmo nome. Legal? Esse é em ACA mesmo, pessoal. Por isso que eu estou indo e repito e falo outro exemplo. Silogismo categórico, se não abstrair, um abraço. Mas se cair, é 60% da prova. Com certeza é o que eles mais adoram, é silogismo categórico. Será por quê, hein? Né? Então, ó, a representação é sempre essa. Vamos ver de novo. Todo A é B, verdadeiro. Todo B é A. Falso. E aí a gente para aí, vocês já copiaram isso aqui? O povo lá do satélite já copiou isso aqui, aí vai colocar embaixo disso aqui. Cuidado, nesse caso aqui, que eu estou chamando de A e B, é claro, né? Pode ser X e Y, pode ser Mariquinha e Gustavo, sei lá eu, né? Então embaixo aqui. Cuidado com a conversão ilícita. Cuidado com a conversão ilícita. Todo B é A. Então preste atenção. Para esse caso, todo A é B.
que no caso seria toda Chiquinha é Manuela, né? Cuidado com a conversão ilícita todo BA. Que no caso de toda Chiquinha é Manuela, seria toda Manuela é Chiquinha. Tranquilo? Isso é chamado de conversão ilícita. Continua lá. Pois esta só será válida no caso. Então, de novo, preste atenção. Se não disser mais nada, todo A é B, está aqui a representação. Todo B é A, considerado falso, por ser uma conversão ilícita. Mas há apenas um caso onde ela é válida. Então é isso que eu vou especificar agora. Pois esta, né, todo B é A, só será válida no caso onde os elementos da referência se esgotarem nos elementos, quando os elementos da referência se esgotarem nos elementos da indicação. Quando os elementos da referência se esgotarem nos elementos da indicação. Nesse caso, e é o único caso, onde a conversão, todo é B, portanto todo B é A, é válido. Agora, quando é que isso acontece? Desse jeito. Quando os elementos do de fora se esgotam nos de dentro. Ou seja, não há diferença entre eles. Vamos ver. Todo morcego é mamífero que voa. Todo mamífero que voa é morcego? Claro que é, pô. Não tem outro mamífero que voa. Tem o Dumbo. Não, Dumbo é desenho animado, né? A vaca voando. Não, não tem. Só tem um diabo do mamífero que voa, que é o morcego. Não tem outro. Então, se eu digo todo morcego é mamífero que voa, a conversão nesse caso é válida. Todo mamífero que voa é morcego. Pronto. É o único caso onde a conversão é lícita. Todos os outros casos, a conversão será ilícita. Então, se tiver só representado por partículas, um abraço. Todo A é B, todo B é A, conversão ilícita. Eu não sei quem é A, quem é B. Então, não sei se os elementos da referência se extinguem, se esgotam na indicação ou não. Para eu considerar a conversão válida, eu tenho que saber muito bem quem é a indicação e quem é a referência. Legal? Todas as letras são do alfabeto. Todo alfabeto é composto de letra. Legal, conversão lícita. Não tem número no alfabeto. Tranquilo? Moleza? Os elementos da referência se esgotaram nos elementos da indicação. Legal? Segundão aqui, nenhum. Diga. Não, já vamos falar nesse cara já. Nenhum A é B. Quem é a equivalência desse cara? Nenhum A é B. Já dá para vocês me dizer isso aí. Equivalência. Não. Equivalência, se eu utilizar o algum, eu estou usando negação, hein? Contradição. Para utilizar, para criar equivalência, eu sempre tenho que utilizar o contrário. Então, o contrário de nenhum é todo. Então, eu uso o todo, mantenho a indicação e nego a referência. Todo A não é B, é o mesmo que nenhum A é B. Todo A não é B, é o mesmo que nenhum A é B. Representação. A, B.
Esse é o mais simples de trabalhar, é o nenhum. Não tem conversão ilícita isso? Tem uma porrada, né? Mas não difícil de enxergar que nem esse. Nenhum A é B, tá óbvio, né? Não há A dentro de B. Tranquilo? Todo A não é B. Claro, olha lá, só olha para cá. Todo ele não é o outro. Legal? Nenhum A é B. Tá lá a representação. Vamos ver. Portanto, nenhum B é A. Certo ou errado? Certo, olha lá. Nenhum desse é esse. Essa conversão sempre será lícita. Tranquilo? Algum A é B. Falso. Algum B é A. Falso. Algum B não é A. Verdadeiro. Pois se o algum não for, o nenhum muito menos. Ó, eles são subalternos. Algum A não é B. Verdadeiro. Alguma parte de A não é B. Então percebam que no nenhum também, sempre há apenas um retorno. Por isso eu preciso apenas de um gráfico. São dois conjuntos, mas que formam um gráfico. Então, como tem apenas um retorno, eu estou sempre no caso de contradição ou de tautologia. Até aí legal? Porque até agora é de criancinha. Agora vamos entrar no superior do silogismo categórico. É o tal do algum. Esse é que é um perereco. Algum A é B. Vamos imaginar esse treco. Algum A é B. Portanto, todo B é A. Certo ou errado? Algum A, pessoal lá do satélite, Ponta Grossa, um abraço para Ponta Grossa lá, mandem um abraço para o meu amigo Fernando Saraiva. Algum A é B, portanto, todo B é A. Tá certo ou tá errado? Não tá certo nem errado, é contingente. Vamos ver, por quê? Vamos ver. Algum A é B, equivalência, algum B é A, né? Essa equivalência está óbvia. Algum A é B. Tá certa a representação? Algum A é B? Tá certo. Portanto, todo B é A. Eu olho para lá e dá o quê? Falso. Ué, mas peraí. Aqui, quantos retornos possíveis? Um só, porque não gera contingência. Então, se é um só, eu preciso de um gráfico só. Um gráfico com retorno. Legal. Aqui, quantos retornos possíveis? Um só. Né? Não gera contingência, um só. Então, precisa um só retorno, preciso de um gráfico só. Aqui, quantos gráficos tem? Um só. Então, eu vou ter quantos retornos? Um só. Um gráfico, um retorno. Mas, peraí. O algum é capaz de gerar contingência. Então, enquanto eu tiver um gráfico só, eu estou perdido. Ele não vai gerar contingência nunca. Né? Se eu disser, algum A é B, esse gráfico está certo? Tá. Portanto, todo B é A. Se eu só tiver esse gráfico, eu vou dizer que ele é falso. Mas espera aí. Se eu colocar esse outro gráfico, ele também atende ao enunciado algum A é B? Atende, ó, algum A é B. Portanto, todo B é A. Se eu só fizer esse, dá o quê? Falso. Se eu só fizer esse, dá o quê? Verdadeiro. Então, por aqui é falso, por aqui é verdadeiro, portanto é contingente. Tive dois retornos. Algum A é B, portanto, todo A é B. E agora? Contingente, todo A é B. Olha para lá para o gráfico. Todo A é B. Aqui é falso, aqui também é falso. É falso? Vamos ver. Estou trabalhando com todo, não estou? Tem terceira hipótese? Tem. 1, 2, 3.
Opa, então tem gráfico a menos ali, porque se eu fizer assim, ó, também representa o enunciado? Algum A é B? Também. Então, sempre que pintar o algum, eu tenho 3 representações possíveis. Não. Eu tenho que verificar nos 3. Isso aqui, ó, se eu olhar só para esse cara e disser algum A é B, eu valido como o quê? Se todo é, algum também é, né? Então, todo A é, algum A é B, eu valido como verdadeiro. Então, cabe esse gráfico para essa sentença. Cabe esse? Cabe. Alguma parte de A é B, também cabe. Algum A é B, também cabe. Então, o lance, para não esquecer, é sempre assim, ó. Indicação, referência. Montagem dos gráficos. O primeiro é o intuitivo, ó. Inclui, exclui. Esse aqui ninguém esquece dele. Segundo que você vai montar, ó, a indicação contém a referência. E o terceiro que você vai montar, a referência contém a indicação. Então, inclui, exclui, seja lá o que estiver dizendo. Porque depois complica a coisa dizendo, alguma melancia está podre e alguma melancia não está podre. Opa, peraí, eu tenho que criar 3 gráficos para essa coisa aí, né? Então a indicação é melancia e a referência está podre. Um é inclui, exclui, melancia podre. O outro é a indicação contém a referência, melancia podre. E o outro é a referência contém a indicação, podre melancia. Se eu lembrar sempre disso, eu não vou me confundir com os gráficos. Um inclui, exclui. Outro, indicação contém a referência. Seja a indicação do tamanho que for, a referência do tamanho que for. 3, a referência contém indicação. Legal? Agora, vamos julgar a coisa. Portanto, algum B é A. Tem que olhar para o gráfico. Portanto, algum B é A. Verdadeiro? Vamos ver. Algum B é A, por aqui dá o quê? Verdadeiro. Algum B é A, por aqui dá o quê? Verdadeiro. Algum B é A, por aqui dá o quê? Verdadeiro. Tautologia. Por quê? Porque as 3 respostas foram verdade. Tranquilo? Algum A não é B. Por aqui dá o quê? Verdadeiro. Por aqui dá o quê? Verdadeiro. E por aqui dá o quê? Falso. Opa, então algum A não é B, é uma contingência. Mas não é isso que o intuitivo manda a gente fazer. Porque a gente pensa, se algum A é B, algum A não é. Não, não é assim. Algum A não é B, é contingente. Tá aí a resposta do que você tinha perguntado aqui do nem todo é e nem todo não é. Né? Então é diferente, hein? Dizer... Algum é, portanto, algum também não é. Não, eles são o quê? Subcontrários. Eles não têm relação de subalternidade, né? Então é só enxergar o gráfico que você não erra esse negócio. Problema todo é que esse cara aqui é quem, hein? É o algum é, mas também tem o algum não é. Opa, mas deixa eu pôr o cara, né? Algum A não é B. Põe o tio, que senão vai ficar algum A não é B. Não é B, né? Então vamos montar esse gráfico aqui do algum A não é B. Algum A não é B. Tá certo esse? Tá, ó, algum A não é B. Tranquilo? Vai ser tudo igual, né? Cuidado, hein? Se fosse tudo igual, caberia o não é aqui também, né? Algum A não é B. Tá certo esse? Tá. Se eu enfiar um desse agora aqui também, vai estar certo? Algum A não é B? Não. Então,
Para o algum não é, entra essa outra representação, AB. Ó, algum A não é B. Algum A não é B, algum A não é B. Percebo que está trabalhando a contingência aqui, ó. No algum é, se liga, prega o olho na lousa. No algum é, eu tenho representação do todo. No algum não é, eu tenho representação igual nenhum. Algum é subalterno do todo. Então eu tenho que ter a representação dele. Algum não é subalterno do nenhum, então eu tenho que ter a representação dele. Senão fura. Né? Vou pôr um ponto em vermelho, representando cada um deles, ó. Algum A é B. Está aqui o ponto, ó. Algum A é B. Está aqui o ponto, ó. E algum A é B. Está aqui o ponto. Agora lá. Algum A não é B. Está aqui o ponto. Algum A não é B. Está ali o ponto. Algum A não é B. Está ali o ponto. Cuidado então com a distinção que existe entre o algum A é, o algum é e o algum não é. O algum é aceita o todo e o algum não é aceita o nenhum. O algum é não aceita o nenhum e o algum não é não aceita o todo. Porque a relação de subalternalidade que eles têm é aquela que está lá no quadro. Então sempre tem que ter esses três. Para o algum é, para o algum não é. Professor, sempre tem que fazer os três? Não, claro que não. Mas até a data da prova, você vai conseguir estudar o suficiente para perceber quando faz, quando não faz? Também não. Então faça sempre os três, pô. Né? Eu olho para o exercício, bato o olho e falo, só precisa fazer o terceiro, indicação e referência. Ah, esse aqui só precisa referência e indicação. Ah, porra, você tem que fazer exercício há, sei lá, né, 6 meses que eu dou aula. Então, há 6 meses fazendo isso. Aí dá para perceber. Então, o que eu indico o aluno fazer? Faça sempre. Ah, eu quero fazer só um, então faça. Né? Mas a diferença entre fazer um e fazer os três é de quantos minutos? Nenhum minuto, é de, sei lá, 15 segundos, 30 segundos. Então, pelo amor de Deus, para não errar a coisa do silogismo categórico, que é braba, o povo se enrola todo, né? Façam sempre as 3 representações, que aí não há como errar a coisa. Diga. O algum é não aceita o quantificador nenhum, né? Porque ele é subalterno do todo. Ó. E para montar os 3, às vezes o negócio fica meio complicado, o pessoal não sabe o que põe dentro do quê, né? Então vamos dar alguns exemplos aí de montagem do gráfico do algum é, principalmente. O algum não é, já é mais intuitivo, né? A montagem dos 3 gráficos. Mas o algum é, às vezes, pega. Então a gente tem que se concentrar assim, ó. Primeiro lugar, inclui e exclui. Legal. Esse aqui todo mundo enxerga. Segundo, faz lá, indicação contém a referência. De qualquer forma, eu vou ter que enfiar a referência dentro da indicação. Não sei qual é a manobra que eu vou fazer, entortar o conjunto, sei lá. Sei que o segundo eu tenho que colocar a referência dentro da indicação. Terceiro, a referência contém indicação. Se conseguir obedecer esses 3 passos, está lá montado os 3, não tem como errar a conclusão do silogismo. Legal? Então vamos pôr exemplos de montagem de gráfico para o algum é. Exemplo de montagem gráfica, representação gráfica para o algum é. Põe lá, todo A é B. Esperarei. Todo A é B. Todo B é C.
Mesmo argumento, né? Todo B é C. E algum X é C. Não é para dar conclusão nenhuma, só para montar o gráfico para a gente ver se ficou legal o entendimento da montagem aí dos diagramas. Todo A é B, todo B é C, algum X é C. Isso. Não é para dar conclusão nenhuma, é só para montar os gráficos mesmo. Só para criar aí os diagramas. Depende do que você está trabalhando. Nem todo não é, aqui é verdade. Depende de onde você está, né? Não. Sim, aí é. Mas já montaram o negócio? Então tá, vai, vou fazer o primeiro que o pessoal tá com o grafite colado no caderno. Vamos ver o que dá. Vamos lá. Primeiro está dizendo assim, ó, todo A é B. Então vou colocar aqui, ó, todo A é B. Joia. Depois diz, todo B é C. Ah, esse pedaço eu sabia fazer, né? Todo B é C. Tenho que colocar ali assim. Aí depois vem, algum X é C. Pintou algum, eu já sei que eu tenho 3 montagens possíveis. A primeira, inclui, exclui. Então vou pôr ele aqui, ó. Algum X é C. Legal? Vou fazer o segundo. O segundo é o quê, hein? Não é a indicação contém a referência? Quem é a indicação aí entre X e C? Algum X é C. Quem é a indicação? X. E a referência? C. Então, nesse aqui eu vou fazer a indicação contém a referência. Pronto. Algum X é C. A indicação contém a referência. E no último agora, a referência contém a indicação. Então vamos lá. Todo A é B. Todo B é C. Quem é a indicação? Algum X é C. Quem é a indicação? X. Quem é a referência? C. Agora a referência C contém a indicação X. X. Prontinho. Inclui, exclui. Indicação X contém a referência C. Indicação, referência C contém a indicação X. Aí as 3 montagens possíveis. Então, ó, vamos perguntar assim, a tua pergunta poderia ser traduzida por o X pode estar aqui ou o X pode estar aqui, é isso? É isso? Então, ó como é que seria a pergunta. O X pode estar aqui ou pode estar aqui? Pode. Mas precisa ver se convém. Então, qual é a relação que está sendo dada pelo exercício? É entre X e C. Não há relação entre X, A e B. Então, apesar que pode, não pode? Então, essa contingência está representada nos outros. Ó, aqui pôde. O X incluiu todo mundo. Então, se eu enfiar o X aqui, eu vou estar dizendo que algum A é X, não vou? Já está aqui, então não preciso fazer de novo. Ó, algum A é X.
Se eu colocar ele dentro de B, algum X é A, não é? Já está aqui também, algum X é A. Tranquilo? E se eu colocar ele aqui só, algum X é C, algum C é X. Legal. Está feita todas as representações possíveis desse jeito. Tranquilo? Legal? Põe um segundo exemplo aí que costuma causar dúvida. Porque esse aqui não causa dúvida alguma, isso com certeza, né? Todo A é B. Todo B é C. Algum X é C. Que não é B. Que não, algum X é C que não é B. Ou E não é B. Dá na mesma. Vamos olhar para a luz agora. Representação agora. Para esse segundo argumento. Continua a mesma? Não. A representação gráfica é tudo, né? A representação continua sendo essa. Vamos ver. Todo A é B. Continua isso, não continua? Legal. Todo B é C, continua isso tudo aqui, não continua? Algum X é C, que não é B. Continua isso aqui? Aonde é que fura? Esse aqui fura? Então vamos ver. Algum X é C, que não é B. Esse cara aqui é C? E é X? E é B? Ah, esse cara é B. B está aqui dentro. Então, esse cara é X? É. Esse cara é C? É. E não é B. Tá certo. Aqui, esse cara é X? É C? E não é B. Esse cara é X? É C? É. E não é B. Então, quer dizer, isso que está correndo aí, esse argumento aí, é o mesmo argumento do anterior. Está havendo aí uma redundância lógica. Então, essa é a pegadinha do examinador. Ele coloca uma redundância lógica que é lícita, não cabe recurso, né? Mas te engana. Porque quando você monta esse aqui, parece que todo X é C, que também é B. Não é não. Algum X é C, que não é B. Algum X é C, que não é A. Por que eu digo que é uma redundância lógica? Porque não se precisa repetir indicações e referências que já existam. Quando eu digo algum X é C, já está feita a indicação e referência. Algum X é C, não preciso dizer que ele não é má coisa alguma. Tranquilo? Moleza? Então a representação gráfica dos dois argumentos é a mesma, porque esses dois argumentos têm o mesmo significado lógico. Legal? Ocorreu aí no segundo apenas uma redundância lógica, ou seja, uma informação redundante. Outro exemplo. Gráfico é o mesmo, né? Então, já está copiadão lá, põe só uma seta lá, o mesmo, né? Dúvidas de Belo Horizonte. Marcelo de Belo Horizonte. Então, ó, Marcelo, é o que eu expliquei agora há pouco. Nesse primeiro desenho, X pode pegar A e B? Pode, mas precisa ver se convém. Por quê? A indicação ocorre entre X e C. Não há nenhuma referência de X com A e B. Então, poder eu posso, mas não devo. Ué, mas pode. Ué, tanto pode que tem nesse aqui, ó. X pegando A e B. Por isso que o algum é contingente. Por quê? Porque pode, mas não é correto afirmar que. Legal? Então aqui é sempre o inclui-exclui, as referências e indicação. Ó.
A relação algum x é C é só dos dois, né? Aqui, algum x é C, mas também tem x que é A, também tem x que é B, que era o que você queria fazer aqui. Mas se eu fizer aqui, ó, todos vão ficar iguais e aí eu não checo mais a contingência. Legal? Se não deu, manda de volta. Põe outro exemplo lá. Todo A é B. Todo X é Y. Esse é para graduados, tá? Todo A é B. Todo X é Y. Algum F é Y e algum F é B. Então vou de novo. Todo A é B. Todo X é Y. Algum F é Y e algum F é B. Lembrando aí que só pode haver um conjunto com um nome. Não pode ter dois conjuntos com o mesmo nome. Vamos lá, tempinho aí para fazer essa representação gráfica. Continua do mesmo jeito aí, pessoal. Faz uma representação inclui, exclui. Segunda representação, a indicação contém a referência. Então tem que arrumar um jeito de colocar a referência dentro da indicação, pô. Seja ela uma, duas, cinco. E a terceira, a referência contém a indicação. Então tem que enfiar, arrumar um jeito de enfiar aí a indicação dentro da referência. Sempre 3, né? Quando tenho algum, sempre pinta 3 gráficos. 3 representações. O gráfico acaba sendo um só. Ó, 3 representações do algum. Sempre tem 3 para você ter a oportunidade de checar a contingência. Por um só não tem jeito, né? Vejamos.
Primeira parte ali, simplesinha. Todo A é B. Então, vou pôr ele aqui, ó. Todo A é B. Todo X é Y. Então, todo X é Y. Não é isso? Agora vem o algum. Algum F é Y e algum F é B. Então, nós temos aí... Deixa eu pôr em outra cor aqui para destacar. Nós temos, em primeiro lugar, que montar o inclui e exclui. Como eu só posso ter um conjunto de mesmo nome, está aqui o inclui e exclui. Algum F é Y, algum F é B. Legal? Tranquilo? Segunda representação, a indicação contém a referência. Vamos ver, quem é a indicação aqui no caso do algum? F. E a referência? Y e B. Então, Y e B tem que estar dentro de F. Então, vamos fazer isso acontecer. A, B, X, Y. F. A indicação F contém as referências B e Y. Tranquilo? Ó, algum F é Y, tá certo? E algum F é B, tá certo também. Então, inclui e exclui. Depois, indicação contém as referências. E agora? As referências contêm a indicação. É aqui que pega. Porque a indicação F, como é a mesma, só tem uma. 1 para conter 2. Moleza. 1 para conter 2. Agora ao contrário, a referência contém indicação. Agora são 2 para conter um só, pô. Qual é a única forma que eu represento por conjunto duas coisas contendo a mesma coisa? É sempre que há uma interseção. Então, como é que vai ficar? Todo A é B. Todo X é Y. Deixa eu aumentar isso aqui. Algum F é Y, algum F é B. F está ali dentro. Acompanha o dedo. Inclui e exclui. Indicação, referência. Inclui e exclui. Segundo, indicação contém a referência. Quem é a indicação? F. Referência, YB. Então, a indicação F contém as referências YB. Terceira montagem. As referências YB contêm a indicação F, que só pode ser uma. Né? Então, está aí as três representações do algum, da forma mais difícil que pode aparecer, que é quando há interseção entre as referências. Sempre que houver mais do que uma referência para uma mesma indicação, eu tenho que fazer ali a interseção entre elas, né? Não tem jeito de colocar um mesmo conjunto dentro de outros dois, a não ser que você crie uma interseção. Conjunto A, conjunto B. F, outra letra qualquer. C está em A e em B. Eu posso colocar C aqui e C aqui? Pode ou não? Tem conjunto A e tem conjunto B. E aí eu digo, C está em A e em B. Posso colocar um C aqui, outro C aqui? Não, não pode existir dois conjuntos com o mesmo nome. E se eu estou dizendo que está em A e em B, eles dois têm que sofrer uma interseção. A, B.
para C estar em A e em B. Afinal de contas, isso aqui significa A e B. Né? Então aí eu tenho que montar a interseção para que as referências contenham uma mesma indicação. Isso gera recurso a dar com pau, dificilmente aparece em prova nesse nível. Não é que gere recurso porque está errado, mas gera recurso porque o candidato não entende, aí soca tentar anular o treco. Quanto mais recurso, mais demora para sair resultado. Quanto mais demora para sair resultado, mais a organizadora toma roxo do departamento. Então eles fogem desse tipo de questão porque tem o que não falta é assunto para colocar nas questões para destruir o cara, né? Análise combinatória, ainda vamos ver. Anagramas, ainda vamos ver. Probabilidade, ainda vamos ver. Resolução de situação-problema, ainda vamos ver. Então, quer dizer, tem N coisa para eles colocarem. Não vão colocar logo um assunto que gere recurso. Agora, arriscar a não estudar é arriscar mesmo, né? Porque está dentro do elenco de matérias do edital. Então, está dentro do elenco, tem que estudar, não tem jeito. Adoro isso desde criancinha, né? Cai na prova, não tem como. 53, começar a treinar com exercício de prova. 53. Que deu? Esse é da linha dos facinhos, né? Todo A é B. Então, todo A dentro de B. E depois, todo C não é B. Todo C não é B equivalente a nenhum C é B. Todo C não é B. Então, todo C está do lado de fora de B. Está lá feita a representação gráfica, daí é só comparar as alternativas com isso. Legal aí a representação, tranquilo, sem dúvidas. Então vamos lá, alternativa A, algum A é C. Tem algum A dentro de C? Não. B de bola, nenhum A é B. Ora, todo A é B. C de cão, nenhum A é C. Perfeito, ó. Nenhum deste está dentro deste. Portanto, tautologia, alternativa C de cão. Legal? 5-4, ó.
Que deu? D de dado. Então vamos lá. Todo A é B. Então todo A tem que estar dentro de B. Todo C é B e não é A. Redundância lógica. Né? O cara já está dando essa redundância para o cara se perder. Porque se está dizendo todo C é B, já é suficiente para eu não colocar ele dentro de A. A indicação é C e a referência é B. Não está sendo dada alguma indicação entre C e A. Então, quando ele diz todo C é B, já é desse jeito. E não é A, redundância lógica, mas tudo bem, é para que não chova recurso depois. Todo D é A. Então, todo D dentro de A. E todo E é C. Então, todo E dentro de C. Só joguinho de ficar colocando uma bolinha dentro da outra, mais nada. Aí vamos às alternativas. Algum E é A. Tem algum E dentro de A? Não. B de bola. Todo B é A. Claro que não, né? Tem B que é A, tem B que é C, tem B que é passarinho, sei lá eu, né? C de cão. Nenhum E é B. Ora, todo E é B, né? Todo ele está dentro do outro. D de dado. Algum B é D. Tem alguma parte de B que é D? Tem. Que parte? Ora, toda essa parte aqui. Portanto, alternativa D de dado. Diga. Sim, não é um caso impossível. É como nós falamos da outra vez. Pode, só que aí entra a ideia do algum. Poder pode, se tivesse escrito aqui entre as alternativas. Algum C pode ser A. Nesse caso não, porque ele falou, todo C é B e não é A. Mas se não dissesse, algum C poderia ser A. Não é que é, pode ser, né? Porque eu sempre tenho que me ligar entre indicação e referência. Todo quantificador relaciona apenas duas coisas de cada vez. Agora, há a possibilidade de relacionamentos aí, com certeza. Nesse tem. Redundância em relação a A e B. Ou em relação a A e C. Todo C é B e não é A, é uma redundância lógica. Porque todo C é B, todo C que é B. Não tem a ver com A. Tranquilo? Agora, pode ser A? Nesse caso aí, não. Para pode ser A não há redundância lógica, mas para o argumento há. Porque o argumento é quantificado pelo todo e não pelo algum. Então, quando o argumento é quantificado pelo todo, é sempre redundante dizer que o outro não é. Porque ele já está dizendo que todo esse é esse. Mas o outro não. Estou dizendo, todo esse é esse. Não tem nada a ver com A. Tranquilo? Só está dentro do mesmo conjunto. 5, saideira. Olha lá, 55.
resolvendo a coisa. Nesse exercício aí, ou você utiliza o quadro de relacionamentos aqui, o quadrado lógico, né? Ou então pelos gráficos. Eu prefiro que, para quem não tem muita intimidade com a coisa, utilizar sempre os gráficos. Ah, mas aqui está tão fácil, ó. Se ele quer contradição, aí está o nenhum. Então a contradição é algum é. Mas aí o examinador espertinho do jeito que é, ele pode colocar assim, ó. Qual a negação de todo A não é B? Aí o cara vai aonde? Aqui, né? E aí pega a negação isso aqui. Mas não é não, porque todo A não é B é equivalente a nenhum A é B. Ele teria que vir era aqui, e não lá. Então o examinador começa a trabalhar com a equivalência, está querendo usar só o quadrado lógico aqui, você acaba caindo na dele. Porque ele falou todo, mas querendo dizer nenhum. Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui ele usa o nenhum como nenhum mesmo. Nenhum pescador é mentiroso. O próprio enunciado é mentiroso, né? Nenhum pescador dentro do conjunto mentiroso. Como nenhum aí está sendo utilizado como nenhum mesmo, eu posso ir lá e dizer, ó, nenhum pescador é mentiroso, portanto sua negação ou a contradição é algum pescador é mentiroso. Ou simplesmente olhar para cá e checar as alternativas. Vamos ver. Alternativa A. Algum pescador é mentiroso. Tem algum pescador no conjunto mentiroso? Não, portanto, contradição. Alternativa A de abelha. É mais seguro, quem não tem intimidade com o todo e o nenhum e as equivalências, fazer pelos gráficos do que fazer lá pelo quadrado lógico. Lá é mais interessante para você conseguir identificar o que é contrário, o que é contradição em cada uma das hipóteses que possa aparecer. Marca lá para o lar, exercício número 59, 60 e 62, além dos que já estavam marcados. Legal? Chega por hoje de em paz. Palavra da salvação.